Benjamin Garré, melhor que o Maradona e o Pelé, melhor do que o Messi e o Pelé. O trem bala já voltou. Benjamin Garré, melhor que o Maradona e o Pelé, melhor que o Messi e o Pelé. O trem bala já voltou. Meu amigo vascaíno, nesse embalo aí a gente faz mais um vídeo com aquele amor, com aquele carinho, para poder falar de Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco acertando aí com atacantes, né? Atacante vindo de Minas Gerais, atacante vindo da Turquia, atacante vindo da Colômbia, atacante vindo dos 4 cantos aí do mundo aí, pelo amor de Deus. O Vasco se reforçando para a principal competição do ano, que é a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro. E o Vasco já está de olho na próxima janela aí. O Vasco que está simplesmente aí preparando surpresas, né, com relação a pré-contratos. E o seguinte, a gente vai falar aqui sobre o Daverson no vídeo de hoje também. Então eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família com aquele amor no coração, com aquela paz e um pensamento positivo de que vai dar tudo certo aí para o Vasco da Gama. Meu amigo, vamos começar falando aqui de Vasco da Gama e Botafogo, preparação finalizada pelo treinador Carille. O Vasco simplesmente aí vai fazer mudanças na equipe, né? O Carille apostando nos 2 meninos aí da base, né? Pegando a gente de surpresas, o Carello e Ryan. Muita velocidade amanhã em São Januário para cima da equipe do Botafogo, né? Com Felipe Coutinho confirmado no meio campo, o nosso bravo Lucas Freitas de zagueiro, né? Algumas dúvidas que a gente tinha e principalmente ali a manutenção do Hugo Moura no meio campo, também a entrada ali do nosso bravo Tietê e Paulinho. Amanhã o Vasco vai ofensivo para pegar um Botafogo que vem cheio de sequelas aí após perder o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana de 2-0 para o Racing. O Vasco precisa vencer, torcer por um tropeço do Fluminense e torcer também para que o Nova Iguaçu venha a arrancar pontos do Volta Redonda. Perfeito? Estou confiante que o Vasco amanhã vai conseguir essa classificação e que o Vasco vai simplesmente aí chegar aí nas finais do Campeonato Carioca. Independentemente de quem for, meu pensamento é positivo. Estou acreditando no título carioca. Você acredita? Deixa aí nos comentários. Bem, meus amigos, não para por aí. A gente vai falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, porque hoje desembarcou aqui no Rio de Janeiro Benjamin Garré. Benjamin Garré, melhor que o Maradona e o Pelé, melhor que o Messi e o Pelé. O trem bala já voltou. A gente deseja sorte ao Benjamin Garré. Não adianta a gente ficar criticando, já foi contratado. Na minha opinião, foi um gol de placa aí da diretoria do Vasco da Gama, nesse sentido aí, porque um jogador que está avaliado em 6 milhões de euros, o Vasco consegue trazer por 2,5 milhões de euros, né? O Vasco mapeou bem esse jogador, vai ajudar muito o Carille naquele esquema ali do 4-3-3. Perfeito? Sorte ao Garré, né? O seguinte, não para por aí. Mais um jogador chegou, né? Esse chegou hoje, né? O Garré chegou ontem. O seguinte, que foi o Nuno Moreira, certo? Nuno Moreira desembarcou hoje
A gente está colocando muita fé que esse jogador vá brilhar aqui no Vasco da Gama. A expectativa é muito grande, principalmente da diretoria do Vasco da Gama, que fez aí um investimento pesadíssimo, pagou a multa rescisória, chega a peso de ouro, 20 milhões de reais no atleta. Mas, Laureano, eu quero novidades. O que tem de novidades aí? A novidade é que o Bryan Palacios chega no começo da próxima semana aqui no Rio de Janeiro e se apresenta ao Vasco da Gama, tá? E estou falando isso independentemente da situação do Palácio, porque o Palácio chega aqui no Vasco da Gama, mas existe outra situação, que é a situação do jogador Lloyd, né? O Lloyd simplesmente aí, gente, falou que vai fazer greve. Se não liberar ele não joga mais no Alanyaspor. Ele quer muito vestir a camisa do Gigante da Colina. A tendência é que seja liberado. O Vasco da Gama deu um prazo para ele até amanhã. Esse jogador também deve chegar aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, ele falou mais uma vez, o Lloyd Augusto, que já fez as malas para estar aqui no Rio de Janeiro, né? Segundo ele, o artista tem que ser feliz, né? O que você acha aí da situação do acerto com o Bryan e com o Lloyd? Diz para mim, tá? Vou passar uma quentíssima aqui sobre a situação do Davidson. Conforme eu falei ontem, não chegou rigorosamente nada ao Davidson. Nenhuma proposta do Vasco foi feita. Mas digo aqui para vocês, tá? Informação do próprio Davidson. Se o Vasco fizer uma oferta de 600, de 700, de 500, de 400, ele vai dar o jeito de vir para o Vasco da Gama. Ele quer jogar no Vasco da Gama. É só o Vasco fazer a proposta, porque a proposta ainda não foi feita ao Davinho, tá? A situação do zagueiro lá do Naves é uma situação aí que o Vasco está desenrolando com o Palmeiras, está ganhando muita força, muita força. O scout do Vasco da Gama, assim como mandou muito bem nessa situação do Garré, mandou bem também nessa situação aí do Naves aí, porque é um zagueiro muito promissor, tá? E para a gente poder finalizar, a gente vai falar aqui a situação do Nasser Vila Real, porque é o seguinte, cara, o Vasco deu também um tiro muito bem dado, esse tiro aí, porque assim, hoje houve uma reunião dos 3 empresários aí do Nasser Vila Real para ver se o destino dele vai ser, tá, o Vasco ou se vai ser a Europa. O mais importante é o seguinte: há um peso muito grande na vontade do clube dele, que é o Milionários. O Milionários já acertou um contrato de 5 anos com os Gigantes da Colina para o atleta vir brilhar e ser jogador vascaíno. O jogador foi muito bem, entrou na seleção aí da competição sul-americana de seleções, né? Porque assim, cara, o cara em 9 jogos meteu 8 gols. Na seleção colombiana, que ficou no 3º lugar, o moleque é muito bom de bola. Então o scout do Vasco tá tentando fazer a mesma coisa que o Botafogo fez no ano passado. O que, Laureano? Apostar em jogadores com um scout bom, para fazer um conjunto bom, sem apostar em jogadores de muita grife. É essa situação. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Benjamin Garré, melhor que o Maradona e o Pelé, melhor que o Messi e o Pelé, o Trem Bala já voltou. Valeu!